Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 7 de julho, o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 9. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E eles lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome de Yahvé teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes, os nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho da boca de Yahvé. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. As suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes prestaram juramento por Yahvé, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramo-lhes por Yahvé, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. E disseram-lhes os príncipes: Vivam, mas se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto, com certeza, foi anunciado a teus servos que Yahvé teu Deus ordenou a Moisés seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós.
Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez. Livrou-os das mãos dos filhos de Israel, não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar de Yahvé até o dia de hoje, no lugar que se escolhesse. Salmos. Hoje, 2 salmos novamente, o de número 140 e o 141. Livra-me, ó Yahvé, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no seu coração. Continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram a língua como serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Yahvé, das mãos dos ímpios, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram a desviar os nossos passos. Os soberbos armaram laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse a Yahvé: Tu és o meu Deus, ouve a minha voz, as minhas súplicas, ó Yahvé. Yahvé Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cubras, ó Yahvé, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em profundas covas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que Yahvé sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Yahvé, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Yahvé, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz Yahvé. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más e nelas permaneces.
Disse mais Yahvé nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se. E eu disse: Depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E vi isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma prostituiu-se. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua leivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, dizia Vé. E Yahvé me disse: Já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregou a estas palavras para a banda do norte e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz Yahvé, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz Israel, e não conservarei, diz Yahvé, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade que contra Yahvé teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz Yahvé. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz Yahvé, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levantarei a Sião e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência, com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz Yahvé, nunca mais se dirá a arca do concerto de Yahvé, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono de Yahvé, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome de Yahvé, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: Como te porei entre os filhos, e como te darei terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta leivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, dizia Yahvé. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram de Yahvé, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és Yahvé nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras em Yahvé nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas, as suas vacas, os seus filhos e suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra Yahvé, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz de Yahvé, nosso Deus. Amém? Vimos então os nossos textos aqui de hoje, Josué no capítulo 9, como nós precisamos ter cuidado com as pessoas mal intencionadas, com as pessoas falsas, porque elas sempre têm um pretexto para nos convencer e para isso elas apelam para aquilo que elas sabem que é importante para nós, para aquilo que elas sabem que é precioso para nós, na tentativa de nos enganar. Assim como o povo falou: nós ouvimos falar de Yahvé teu Deus e queremos servi-lo. Era para enganar o povo. E nós precisamos sempre ter em mente, nunca julgue pela aparência. Sempre peça conselho do Senhor. Não se deixe enganar pela aparência de ninguém, seja
para o bom ou para o ruim, para o bem ou para o mal, sempre peça conselho do Senhor. Ele te iluminará, te esclarecerá. E no Salmos 140, 141 são duas orações de Davi, onde ele clama por socorro, por livramento diante dos malfeitores e também clama para conseguir fugir às tentações. E ele diz ao Senhor: põe guarda a minha boca, põe guarda a porta dos meus lábios. Quanto é difícil saber o que dizer, quando dizer e como dizer, mas o Senhor pode colocar um filtro na nossa boca. E aí então nós teremos mais tranquilidade, porque de tudo que falamos, pelas nossas palavras, seremos justificados ou seremos condenados. E em Jeremias 3, o versículo diz: voltai, filhos rebeldes, e eu sararei, eu curarei as vossas rebeliões. Como o Senhor é maravilhoso, porque a rebeldia nos afasta de Deus e longe de Deus nós temos muito mais problemas. Então é muito importante afastar a rebeldia para que nós possamos estar sempre perto do Senhor pedindo seu conselho. Amém? Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te damos graças pelo seu amor, seu zelo e sua misericórdia. Te louvamos porque o Senhor é bom e na sua bondade o Senhor nos esclarece, nos aconselha, mas nós precisamos ter uma mente treinada em ti para não nos deixar enganar pelas aparências. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos livra da maldade, das pessoas más, e o Senhor também nos ajuda a fugir às tentações. Te agradecemos por esse cuidado, por esse zelo, no nome santo de Jesus. Amém. Shalom.